Muito boa noite, semana espetacular. A gente vai falar hoje, com a ajuda de Hashem, como sempre, se Deus quiser, né? De uma das maiores artes que existe, tá bom? Fiquei procurando, nosso shiur também é cultura, artes que existe, que tipo de artes a gente já pode falar? Então, talvez Picasso, coisas caras aqui, hein? Leonardo da Vinci, Mona Lisa, Van Gogh, não é? Vocês conhecem as obras? Noite Estrelada, tem algumas obras muito, Monet, Rembrandt. Então, na verdade, tem algumas obras de artes que são famosas e chiques, com todo respeito. Mas, pessoal, eu vou falar hoje sobre uma arte que, mesmo para quem de nós aqui ouvintes não é colecionador, ela é, de fato, uma arte ou uma obra de arte mesmo, e a gente precisa dela. Qual arte a gente está falando? Essa daqui. Vou começar por aqui, Bezerra Hashem, é o seguinte: tem algumas poucas parashiot na Torá que ganham o nome de personagens que não são do povo Yehudi. Bereshit, por exemplo, não é o nome de ninguém, fala sobre a criação do mundo. Noach não é alguém do nosso povo, mas porque ainda não tinha povo. Aí depois vem parashiot que contam episódios, e poucas são as parashiot que falam de pessoas que não são do nosso povo, mas merecem nome. Por exemplo, Balak, por exemplo, Itró, daí por diante. Agora eu queria falar sobre uma delas e aprender, de fato, pessoal, uma das obras de artes que a gente tem, mesmo quem não é colecionador. Itró não fazia parte do povo Yehudi, e ele ganhou uma parashá inteira que ficou no nome dele. Quando alguém vai ler Parashat Itró em qualquer lugar do mundo, por exemplo, que Parashat que semana é Itró? Itró ficou famoso para o resto da eternidade nos 4 cantos do mundo, no livro mais vendido no mundo, que é a Bíblia. Então, eu queria ver com vocês, tem de verdade, pessoal, algo master que eu queria compartilhar com vocês, nunca tinha visto nesse prisma. Parashat Itró, que fala de Itró, obviamente abre já falando de Itró, futuro sogro de Moshe Rabbeinu. Aí está escrito o seguinte: Vaishma Itró, Choter Moshe, né? O sogro de Moshe, Itró, ele escutou, mas quem era Itró? O passuco fala para a gente antes, Kohen Midian. Ele era o chefe, ele era a pessoa mais importante, religiosamente falando, em Midian. Ele era o representante de alguma religião que era tudo menos judaísmo, dentro da terra de Midian. Olha que interessante. O Rashi já fica assustadíssimo. Vaishma Itró? Assim que você começa a parashá, me conta quem era Itró. Não, o Rashi fala: olha, Habibi, a parashá já mergulha contando pra gente que Itró escutou. Quem era Itró? O chefe de Midian, e também que ele era algo muito importante, sogro de Moshe Rabbeinu. Agora o Rashi fica muito preocupado, o que ele escutou? E muitos comentaristas falam que Itró escutou, porque a Torá fala que Itró escutou e já dá o desenrolar da parashá que não fala nada sobre o que ele escutou. Fala que ele deu um conselho para Moshe Rabbeinu para terceirizar as funções, não concentrar tudo sobre si. Daí saiu esse conceito de terceirizar no século 21, né? Já estava na Torá. Mas o que Itró escutou? A Torá não conta. Então, tem muitos comentaristas e cada um dá a opinião dele de que Itró escutou. Não é claro o que ele escutou. Mas eu vou me manter aqui com a opinião do Rashi. Rashi fala o seguinte: o que Itró escutou? Itró escutou 2 pontos, diz Rashi. O quê? Diz Rashi, Kriyat Yamsuf, a saída do povo quando atravessou o mar. E diz Rashi, ele escutou mais uma coisa. O quê? Milchemet Amalek, a briga de Amalek contra o povo Yehudi. A pergunta que cabe ser feita aqui, pessoal, que é absurdo esse Rashi, de verdade, a priori. Ele é absurdo. Pessoal, Vaishma Itró. Eu tinha certeza que tinha uma insider information. Itró escutou alguma conversa particular que não foi gravada entre o Moshe Rabbeinu, o genro dele, e o faraó. Ele escutou o segredo do cofre do Egito. Eu não sei o que ele escutou. Mas a Torá fala em Vaishma Itró. Ele escutou. O que Itró escutou? A abertura do mar, os milagres que houveram lá. E o que Itró escutou também, queridos? Que Amalek veio guerrear com a gente. O que faz o Rashi ser absurdo, aparentemente, é o seguinte:
Quem escutou Itró? O mundo inteiro escutou. Está escrito que quando alguém ia tomar um copo d'água na saída do Egito, o que acontecia? O copo d'água abria. Está escrito quando tinha o filho de algum de nós lá atrás, no Egito, em qualquer lugar do mundo, fazendo natação na academia, na hora de Kriyat Yam Suf, a piscina abriu. O chafariz na frente do prédio que estava ligado, porque tinha alguma festa e estava ligado o chafariz, ele, abriu. Todas as águas do mundo abriram. Então o Rashi ficou assustador para mim. Vaishma Yitro. O mundo inteiro percebeu isso. Saiu no New York Times da época o quê? O povo judeu atravessa o mar e todas as águas do mundo se abrem. O que Rashi fala para a gente que Yitro escutou isso? Não tem segredo nenhum. O mundo inteiro escutou isso. E qual a segunda informação que Rashi traz para a gente que Yitro escutou? A guerra de Amalek. Uau! Todo mundo viu a guerra de Amalek. Por quê? Porque Amalek estava no deserto, ele veio atacar o povo no meio da noite? Não, no meio do dia. Todo mundo que morava lá do lado, certeza viu isso. Então, qual que é o Groi Cesar, como a gente fala em árabe? Qual que é o big deal? Vaishma Yitro. Ele não escutou nada. Devia estar escrito Vaishmeu Kulam. Pula essa parte. Fala só quem era Yitro e o conselho que ele deu para Moshe Rabbeinu. As palavras do começo da Parashá são aparentemente inúteis, pessoal. E, obviamente, que só aparentemente, porque Rashi, quando comenta alguma coisa para a gente, todos os comentaristas, mas Rashi em especial, Rashi, para escrever o comentário dele no Humash, o Ramban traz isso para a gente, o Ramban Nachmanides, que Rashi jejuou 613 dias antes de começar a escrever o comentário dele sobre o Humash. Rashi comenta sobre quase todo o Talmud, não todo, mas quase todo, 95%, vamos chamar assim, e sobre o comentário dele sobre o Humash, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Varim, diz o Ramban que Rashi tinha Ruach HaKodesh, profecia. Sobre o Talmud ele não fala isso. Também deve ser, mas sobre o Humash, então por que Rashi adicionou isso e cada palavra do Rashi é medida? Olhem que espetacular, pessoal. Olhem o que o Rashi veio contar para a gente. Assim explica o Rebbe de Slonim no livro dele, Netivot Shalom, algo de se deliciar. Olha como o Rashi é preciso. Rashi está escrito, Vaishma Yitro, Yitro escutou. A gente perguntou, todo mundo escutou? Mentira. Porque preste atenção, o Rashi é preciso e diz, Mashmoa Shama Uba. O que o Yitro escutou e veio fazer parte do povo judeu? Diz Rashi, a guerra de Amalek e a saída do mar. A gente perguntou, todo mundo escutou? Todo mundo ouviu, mas ninguém escutou. Por quê? Porque do mundo inteiro, queridos, de milhões de pessoas que haviam no mundo, quantos mudaram depois de escutar isso? Ninguém. Inclusive dentro do povo judeu. Olha que bomba! Que presenciaram o milagre. Quem no dia seguinte tomou alguma atitude diferente, a gente não sabe porque não tem nenhum midrash que aponta que ninguém mudou. Não tem nenhuma Gemara que aponta que alguma pessoa teve uma atitude diferente. Todo mundo viu, postou no Insta. No dia seguinte, estava todo mundo indo fazer ginástica, o outro indo para o minyan, o outro indo para trabalhar. Ninguém mudou nenhuma conduta. Então a Torá não está falando para a gente que Yitro escutou uma insider information. Não! Diz Rashi, Mashmoa Shama Uba, e ele veio. Yitro foi a única pessoa que escutou de verdade. Yitro foi a única pessoa do mundo que escutou a informação e deu um baque nele no sentido positivo. E pessoal, olhem que forte que é isso. Talvez por isso eu fiquei pensando, no primeiro passo que está escrito Vaishma Yitro, e está escrito logo depois Cohen Midian. Yitro tinha salário garantido para sempre. Ele era uma pessoa mais importante de Midian, religiosamente falando, a aposentadoria garantida, ele tinha um kavod, uma honra espetacular, e Yitro abandonou tudo isso porque ele escutou. Agora, olhem que espetacular, o que ele escutou de verdade? É muito mais do que isso. O Rashi falou para a gente que ele escutou o quê? Yam Suf, abertura do mar, e logo depois a guerra de Amalek. Olhem que bárbaro, pessoal. Qual foi o sininho que balançou na cabeça de Yitro? Yitro falou o seguinte, como é possível que todo mundo viu que as águas do mar se abriram, inclusive Amalek, e Amalek veio e atacou o povo? Eu não posso passar pela mesma epidemia, disse Yitro. Yitro falou, se um povo que escutou, porque os Amalequim escutaram, porque o mundo inteiro viu as águas abrindo, como a gente falou anteriormente, e eles vieram atacar a gente,
Atacar os Eudim, melhor dizendo, Yitro falou, se eu não parar e refletir sobre a minha vida, eu estou repetindo o mesmo erro que eles fizeram. Por isso que Rashi é preciso ir falar, óbvio que Yitro escutou muitas coisas. Yitro também escutou Dam Tzfardeh Kilimarov, mas a saída do Egito tinha mais milagres do que dentro do Egito. E depois, em contrapartida, teve Amalek. Como que eles conseguiram lutar contra o povo judeu? Disse Yitro, uau, não basta escutar, é preciso ouvir a mensagem. Vaishma, na verdade, é escutar e internalizar. E olha como a gente vive isso muitas vezes, não precisa ser em Troia, não precisa ser no Egito, pessoal, a gente passa por isso diariamente. Olha que interessante, ou pelo menos frequentemente. Feriado chegando, todo mundo preocupado se vai pegar trânsito ou não vai pegar trânsito. A parte mais divertida do feriado é saber quanto tempo eu cheguei lá, se eu consigo chegar 1 minuto mais cedo do que todo mundo. É mais legal do que chegar no lugar, provavelmente. Aí, pessoal, presta atenção, a pessoa vai lá e de repente, justo naquela hora que ele está saindo, tem um trânsito de 1 hora. Começa tudo devagar, ninguém sabe por quê, vai chegando perto, ele vê que tem uma das filas da estrada fechada. Então, ou pode ser que tenha alguém lá varrendo a estrada, pintando a estrada, ótimo dia para pintar a estrada, véspera de feriado, milhões de carros descendo, subindo a serra, o que for, e tem alguém lá tirando a sobrancelha no cantinho da estrada, pintando lá a estrada. Mas às vezes não é isso, às vezes, infelizmente, alguém se machucou, tem um acidente. Todo mundo, para ver o que acontece, vai devagar. A pessoa passa por aquilo, vê um carro, Deus me livre, capotado, alguma coisa, ele fala, puxa, perdi 1h30. Qual a reação 23 metros depois ele passou o acidente? E a 140 para make up o tempo que ele perdeu. Não teve Vaishma Yitro. Viu, mas não enxergou. Ouviu, mas não escutou. Yitro foi a única pessoa do mundo que se impactou e mudou. Como é possível? É o show de hoje. Como que é possível? É o seguinte, e tem outros exemplos, pessoal. Se a gente olhar... Eu sei que esse não é o único fator, mas também é um exemplo para se considerar. A pessoa pega um maço de cigarro, aquela caixinha do cigarro. Há tempos atrás não tinha isso. A modernidade trouxe o quê? Aquelas fotos incômodas demais. A pessoa está fumando, ele deve ter deixado de ponta cabeça. Ele está na mesa com mais alguém porque é incômodo de olhar aquilo. E aí o cara vai lá, ele vê a foto do cigarro, vê que tem alguém sem mão, sem pé, sem cabeça lá, está escrito grande, fumar faz mal à saúde, é comprovado, cada cigarro tira 2 minutos de vida. Não é à toa, não é para agora, mas guarda a informação, que fumar de acordo com a Halakha é proibido. Então, olha que interessante, a pessoa vai lá, ele vê a caixa e o que ele faz? Fuma. Como que ele fuma? Pessoal, talvez tenha parte do vício, é verdade, mas se a pessoa vê que é muito grave, a pessoa vai procurar alternativas. Viu, mas não enxergou. Ouviu, mas não escutou. Olhem que curioso. Todos os órgãos do corpo da pessoa são megamente importantes, né? Mas talvez os 2 mais importantes que a gente possa, se a gente puder falar assim, não for ignorante falar que tem 2 mais importantes, quais são os 2 mais importantes? Coração e o cérebro. Né? Agora, qual a distância, pessoal, eu medi, do coração para o cérebro? 40 centímetros? Eu medi, deu 40 centímetros, tá bom? Agora, é 40 centímetros ou 40 mil milhas? Eu fiquei na dúvida. Porque quantas vezes a gente escuta alguma coisa, absorve ela, vê, mas não chega no coração. A distância, de fato, pessoal, é muito difícil do cérebro, da informação para colocar no meu dia a dia, para implementar, não são 40 centímetros, são 40 mil milhas ou mais. É longe. Eu fiquei pensando comigo mesmo, se cada shiur que eu tivesse escutado na minha vida, eu aprendesse um ponto, e desse um ponto eu mudasse, eu seria outra pessoa hoje. Minha cabeça escutou, mas não chegou no meu coração. Às vezes a gente escuta um shiur legal, alguma coisa que interessa a gente, uma coisa que chama a atenção. Qual a primeira coisa que a gente faz? Tuft, Kadish. Acabou, descarga no shiur, amanhã ele nem lembra qual foi o assunto. Pessoal, olhem só que gênio é a pessoa que tem o Vaishma Yitro dentro dele quando escuta alguma ideia legal, algum shiur legal, qualquer coisa que seja, e implementa na vida da pessoa, essa pessoa muda, é outro ser humano. Vira um malach, vira um anjo. Talvez por isso que a Torá fala no Kriyat Shema, está escrito que a gente tem que colocar as palavras da Torá al levavecha, no coração. Não é fácil.
A gente fala isso, mas não é fácil. Passar do cérebro para descer e colocar isso no coração, nos sentimentos, colocar na prática, precisa ser faixa preta para fazer isso, não é fácil. Itró foi o único que fez. Vaishma Itró, ele escutou, ouviu e escutou. Pessoal, olhem só o que é levar algo da cabeça para o cérebro. Tem uma história que ela... Do coração, do cérebro para o coração, da cabeça para o coração. Obrigado. Tem uma história que eu tinha visto ela, e depois eu procurei um pouquinho melhor, tinha estudado faz tempo, e eu vi que ela é 100% verdadeira. Eu queria contar para vocês, uma história antiga, mas ela não é da época do Tanakh, mas ela já é um pouquinho mais antiga. Tem um senhor que morava nos Estados Unidos chamado David Budner. Esse é o nome dele, um Yehudi. Ele tinha muito sucesso financeiro, até aí muitos têm, mas combinado com isso, acompanhem comigo, ele ajudava instituições que mereciam a tzedakah, já é para menos pessoas isso, e menos pessoas ainda era o terceiro ingrediente que esse homem tinha. Esse homem tinha filhos, noras e genros, que eram pessoas com midot top e shomrei Torah mitzvot, pessoas que cumpriam a Torá. Então, tem gente que tem muito dinheiro, infelizmente não tem o mérito de dar para os lugares certos. Tem gente que tem um e tem outro, mas os filhos não são filhos que seguem o que a Torá gosta, infelizmente ainda. Então, uma vez, uma pessoa mais próxima dele chegou para ele e falou, olha, que mérito que você tem? Você tem brachá, você dá para os lugares certos, e a sua família de verdade, é difícil achar pessoas que têm a família inteira assim, fluindo direito, de uma forma saudável e feliz, cumprindo Torá e Mitzvot. David Budner, não era, desculpa, David Budner falou, não é mérito meu. Tá, é papo furado, fala a verdade, vai. Falou, de verdade, não é mérito meu, meu avô. Falou, o que teu avô fazia? Ele contou o seguinte, e você vai comprovar comigo que é mérito do meu avô. Meu avô chegava em casa na segunda-feira de manhã, muitas semanas uma atrás da outra, chegava todo feliz em casa, e a família via, a esposa via, e o que trazia a felicidade dele? Duas palavras, me demitiram. A esposa dele perguntava, e os filhos, mas, paps, me demitiram? O que isso traz felicidade? Pessoal, meu avô falava, olha, óbvio que eu não estou feliz de ter sido demitido, mas eu estou dançando de alegria. Ele falou, por quê? O que faz você feliz? Porque eu não vendi Hashem por dinheiro. Rashi, dessa frase, eu não trabalhava no Shabat. Quem chegou nos Estados Unidos, depois da guerra, da Segunda Guerra, era trabalho descartável para quem não trabalhava no Shabat. Era que nem baby wipes. Não trabalha no Shabat, segunda-feira não volta. E David Budner, meu avô, quer dizer, David Budner contando sobre o avô dele, o quê? Meu avô chegava em casa feliz, que ele não vendeu Hashem por dinheiro. Hashem quer dizer cumprir o Shabat. Até que teve uma das vezes que o trabalho de segunda a sexta não estava dando o suficiente, e aí meu avô não pagou a mensalidade uma vez, duas vezes, três vezes da casa, o aluguel, e a gente teve que sair de casa. Meu avô, o meu pai e os irmãos dele, assim contando aqui de David Budner. E ele falou, quando ele saiu de casa, não tinha para onde ir com os filhos na mão, até que uma pessoa muito gentil emprestou o basement dele, em Nova York, que é famoso, lá embaixo, mas não tinha nada no basement. Só alguns colchões e o lugar, mas era de graça até meu avô se organizar. Então meu avô foi lá e começou a trabalhar e procurar alguma forma de se reerguer de novo com a família, até que o dia mais feliz da vida dele, parecia, chegou. Veio um senhor e ofereceu para ele e falou, olha, eu vi a tua situação e eu quero ajudar vocês. Ele falou, é claro, eu estou muito grato, eu vou aceitar e depois eu vou querer te devolver. O cara falou, tudo bem, você não precisa me devolver. Ele falou, não, eu vou querer te devolver. Ele volta para casa e o que ele faz? Conta para a esposa dele. Eles vão falar que é um erro, mas não foi. Aí, a esposa dele faz uma pergunta. Que legal, mas esse indivíduo quer te ajudar. Ele é Shomer Shabbat ou não? Então, meu avô falou, sei lá, ele quer me ajudar. Se ele é Shomer Shabbat ou não. Ela falou para ele, Habibi, querido, Yaleta, Kabu Sakana. Você perdeu o seu emprego algumas vezes para não vender Hashem por dinheiro. E agora você vai aceitar tzedakah de alguém que é Mechalel Shabbat, que profana o Shabbat? Falou, boa, deixa eu perguntar, tomara que ele seja. Ele vai lá, pergunta, e o indivíduo fala, eu não cumpro o Shabbat, mas eu quero te ajudar. Ele fala, olha, eu gosto muito de você tem um ótimo coração, mas por razões agora que não é o caso, eu não vou poder aceitar tua tzedakah,
de verdade eu quero te agradecer. Ele rejeita a tzedakah. Meu avô volta para casa, sem o dinheiro, e esse grande businessman volta para casa e fala para a esposa dele, o cara queria doar, para a esposa dele fala, olha como tem um Yehudi bobo no basement aqui, morando aqui do lado, perto da gente. Tá sem dinheiro, tá quebrando a boca aí para procurar emprego uma semana atrás da outra. Eu fui ajudar, ele não aceitou. E a esposa falou, por que ele não aceitou? Ele falou, porque a gente não é Shomer Shabbat, mas razão para quê? A esposa desse senhor, que queria ajudar, começa a chorar. Aí ele fala, você não vai começar você também com um chororó para cá. Fala, mas tudo bem, ele consigo mesmo falou, ele contou a história, falou, mulher assim mesmo, sentimental, hoje chora, amanhã vai no shopping, esquece, relaxa, não vai acontecer nada. No dia seguinte, a esposa dele estava triste ainda, 2, 3 dias, ela falou, mas o que você está triste? Eu te fiz nada, eu te contei só um episódio. Ele falou, olha, você não sabe, você lembra muito bem que o seu pai e o meu pai eram também Shomrim, Shabbat, cuidavam do Shabbat. E a gente começou a crescer, e você ficou tão famoso no business, que de fato, a gente sim vendeu a Hashem, em parênteses, Shmirat Shabbat, por dinheiro. Olha, eu tomei uma lição disso. Vaishma Yitro. Eu escutei, eu ouvi, escutei. Se aquele senhor que está em apuros não recebeu dinheiro de alguém que não é Shomer Shabbat, a gente também tem que voltar ao que a gente era ser Shomer Shabbat. Aí ele falou, tá bom, vamos pensar. Ela vai esquecer. Aí a esposa vira para ele e fala o seguinte, olha, ou Shmirat Shabbat, ou o nosso casamento está comprometido, a história é verídica. Aí ele falou, como diz a Gemara, Nashim Dabraniot, Haki. Tá bom, amanhã de novo. E a mulher não largava disso. Ele falou, pensou algumas semanas, porque não é fácil mudar, é difícil mudar e o mérito é grande por isso. Falou, eu prefiro o meu casamento. Ele voltou para aquele senhor que estava lá no basement e falou, agora eu posso te ajudar. Falou, ajudar como? Olha, eu quero te ajudar. Ele falou, mas eu te falei que eu quero muito receber sua ajuda e depois eu quero te pagar de volta, mas você não é Shomer Shabbat. Ele falou, agora eu já sou. E saiba que é por causa de vocês, família que estava no basement, que nós repensamos a nossa vida. E aí David Budner contou para aquele senhor, você acha que o que eu tenho é mérito meu? É mérito do meu avô. É mérito da alegria que ele voltava para casa de não ter vendido Hashem por dinheiro e mérito do impacto que ele fez naquela outra família. Pessoal, isso é Vaishma Yitro. É escutar, aquele casal escutou, falou, uau! Aquela senhora escutou, falou, ela escutou a mensagem, ouviu e colocou na prática. Diminuiu e manteve nos 40 centímetros a distância do cérebro para o coração. É isso mesmo. Eu acho que talvez português também seja Lashon HaKodesh. Eu fiquei pensando quando estava preparando o shiur. Quando a gente vê alguma coisa, poucos são os sábios que conseguem, depois de ver, absorver a mensagem. É ir do ver para absolver. De verdade. Inserir a mensagem dentro da gente. De verdade. É ver e internalizar. E eu acho que tem muito a ver isso com um dos maiores enigmas de todas as gerações, não é só de hoje, eu vou provar para vocês. A maior das perguntas que tem, Yehudim ou não Yehudim, mas inclusive no povo Yehudi, é o quê? Qual é a minha missão no mundo? Aqueles que pensam. Infelizmente tem muita gente que está tão ocupada durante o dia que nunca pensou sobre isso porque não teve tempo. Mas aqueles seres pensantes que têm o mérito de ter um cérebro falam, eu quero saber qual que é a minha missão. E não é novidade isso, porque eu falo para vocês, pessoal, porque o Gaon de Vilna testemunha que da época lá dos profetas, as pessoas que viviam naquela época, o que elas faziam? Queriam saber qual que é o propósito da vida deles. O que eles faziam? Eles iam para os Nevim, para os profetas, e os profetas explicavam para cada um deles qual que era a missão. Mas hoje em dia a gente não tem mais profetas, como a gente faz? Eu vi uma vez uma ideia muito simples, eu sei que não é o que todo mundo aqui gostaria de escutar, eu gostaria de saber, minha missão eu queria ir para um Rav, que fala que minha missão é usar a pulseira do Kever Achel vermelhinha, fritar 3 alhos, pegar chumbo para Tia Enará, beijar me usar 7 vezes e eu fiz minha missão. Ou catar 2 borboletas e comer 3 colheres de chunt e ajudar não sei a que atravessar a rua. Isso não é missão de ninguém, nunca vai ser. Tem uma ideia simples, pessoal, mas olhem como é a missão da pessoa de verdade, é escutar Lishmoa Vaishma, cada situação, o que Hashem quer de mim. É isso mesmo, pessoal. O pessoal está no semáforo
e de repente o semáforo abre. O que acontece? Tem 2 carros na frente dele, o primeiro carro demora para andar. Por que ele demora para andar? Obviamente que ele está no celular, o sinal fechou, ele está olhando as coisas dele. Até ele perceber que andou, o carro de trás perceber, alguém buzinar, passa o primeiro carro, o segundo, eu sou o terceiro. Eu estava bonitinho esperando, não estava mexendo no celular, fecha, eu fico atrás. Qual que é a minha missão naquele momento, queridos? Ou ficar bravo, boa, meter a mão na buzina. Ou ficar bravo, não sei, ou atravessar o farol. Você escolhe. Mas o que quer dizer qual que é a minha missão? A missão da pessoa é cada momento vai Shema Yitro escutar o que a Kadosh Baruch Hu quer de mim naquele momento, de verdade. Eu cheguei em casa, a mulher, falei para a mocinha preparar a salada. Falei para ela 25 vezes, prepara a salada para as 3 da tarde, corta o tomate, o pepino, que meu marido vai chegar, o que for. Eu, marido, farei 23 vezes para a secretária de novo, preparar aquela nota fiscal, preparar o documento para mandar para o despachante, ligar para o cliente, e não ligou. Qual que é a minha missão agora? Despedir ela, posso. Mas se eu ficar, pessoal, bravo, naquela vez eu perdi minha missão, por exemplo. Qual que é a minha missão, queridos? É simples, é que a gente não quer escutar, a gente quer escutar que a missão é dar 2 cambalhotas, fazer 3 sessões de yoga e dar R$18 na tzedakah. Ninguém tem missão assim. A missão de cada pessoa, pessoal, tenta imaginar se a gente fizer isso uma vez por dia, ou por semana, ou por mês. É o que a Kadosh Baruch Hu quer naquela situação de mim, vai Shema, escutar, o que Hashem quer de mim naquela situação. Não é só em situações ruins, fáceis também. A pessoa foi lá, investiu, e multiplicou o dinheiro dele vezes 50%, vezes 2, vezes 3, vezes 10. Qual que é a minha missão agora? Qual que é a minha missão? Quando alguém me perguntar como está, falar pelo menos Hamdelah. Não falar Ganhou? Como que? Não precisa contar para todo mundo quanto você ganhou. Como você está? Baruch Hashem 100%. Vai trazer Ainará? Pessoal, ter a Karatatov para Hashem traz muito menos Ainará do que ficar a vida inteira reclamando. Em todos os momentos aqui que a Kadosh Baruch Hu quer de mim. Como você está? De 0 a 10, 11. Bezrat Hashem quer dizer, algum dia vai ficar bom. Já está ótimo. Vai tomara que fique melhor. Né? É isso mesmo. É escutar o que a Kadosh Baruch Hu quer de mim naquela situação. De verdade, pessoal, essa é a missão de cada Yehudi, homem ou mulher, criança ou não, durante a vida dele. Sábios são aqueles que escutam de verdade o que Hashem quer de mim naquela situação. A pessoa vê que o filho dele está se distanciando cada vez mais dele. A filha, o marido, a esposa, uma pessoa chacham, vai chamar, escuta, o que eu estou fazendo de errado? Poxa vida, se eu não sei sozinho, eu peço ajuda. Olha que grandeza, pessoal, vai chamar e escutar cada situação, o que a situação pede. Porque depois de 20 anos, pessoal, 20 centímetros por dia, dá 40 quilômetros, é difícil amarrar de volta. Mas se a cada dia 20 centímetros, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu pegar o barco, eu consigo reatar. Vai chamar, é isso aí, pessoal. E não é à toa que qual que é a primeira palavra do hino nacional? Shema. Ouviram? Espetacular! Olha aí! Ouviram do Ipiranga, ouviram Sma, escuta, Shema Israel, escutar. É saber escutar cada situação, o que a situação pede de mim. Pessoal, qual é a tradução da palavra Shema no Shema Israel? É ouvir. O Rashba, um dos Rishonim, da época do Rashi, ele tem chamado Shelot Tshuvot. Perguntas e respostas. E numa das perguntas e respostas, no tomo 5, na pergunta 55, Hamse. Pessoal, sem querer. Ele fala o seguinte, a tradução da palavra Shema no Shema Israel tem 3 traduções. Shmiat Kol, escutar pelo menos o que você está falando, tem que verbalizar as palavras. Havanat Advarim, entender aquilo. E por último, Kabbalat Advarim, internalizar aquilo. Que é exatamente o que a gente está falando hoje. Escutar, internalizar a mensagem. É isso mesmo. É levar a mensagem do cérebro para o coração. É perguntar o que a Kadosh Baruch Hu quer de mim em cada situação. Uma pessoa dessa, pessoal, vai sentar grudado com o Moshe Rabbeinu lá em cima. E vai viver bem aqui também. Imagina isso, talvez isso que o Moshe Rabbeinu tinha. Cada situação perguntar o que a Kadosh Baruch Hu quer de mim. Pessoal,
Olhem só que power que essa mensagem. Eu sempre tive uma dúvida durante muitos anos, e talvez essa seja uma das respostas, fiquei pensando. Paró teve um sonho. Lembram disso? Sim. Sonhou. E aí o que aconteceu? Todo mundo conhece. Ele chamou os melhores intérpretes de sonho. Hoje em dia não existe mais esse métier. Antigamente haviam pessoas que fizeram PhD em Harvard. De verdade. Havia um business, a pessoa ia preencher função. Economista, comerciante, do lar, não junto, do lar. Cada um tinha uma profissão. Antigamente havia intérprete de sonhos, eram pessoas super capazes. Paró foi para todas essas pessoas, eles interpretaram para ele o sonho e nada. Eu nunca entendi, de verdade, fiquei anos e anos com essa dúvida. Até que veio Yosef, deu uma interpretação, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Paró falou, Allahu Akbar, você é o novo ministro aqui. O que Yosef falou que ninguém falou? Eu nunca entendi. O que Yosef entendeu mais do que os outros? Pessoal, olhem só como a Torá é precisa, queridos. Qual foi o jackpot de Yosef? De verdade, há alguns anos eu não entendi. O que Yosef falou? Vai ter 7 vacas gordas e magras. Yosef, é isso que Paró sonhou. Coisas boas e depois ruins. Qual a grandeza de Yosef? Pessoal, está literalmente no Passuco. Nunca tinha visto isso. Vayomer Paró el Yosef. Paró foi contar os sonhos para Yosef. Halom halabti. Eu sonhei um sonho, eu estou afoito algumas vezes esse sonho. O poter enoto, ninguém sabe interpretar. Rashi já pula da cadeira e fala, ops, não é assim como você está lendo. Tinham milhares de intérpretes, mas ninguém conseguia me interpretar de um jeito que eu ficava satisfeito. E o que você fez de novo? Eu nunca entendi. Olhem só o passuco. Vani shamati alecha lemor. Eu escutei. Shamati alecha lemor. Pessoal, presta atenção como a Torá precisa. Tishma halom liftorotó. Você sabe escutar um sonho para interpretar. Talvez o pshat no passuco é esse, queridos. Yosef foi o único que escutou deep down a voz do Paró. Todo mundo escutou a voz dele e logo pulou para interpretar, porque ele ia ficar famoso. Yosef falou para ele, me conta o sonho. Repete de novo, deixa eu entender. Yosef foi o único que o passuco fala 2 vezes no passuco, Tishma, Shamati, eu escutei. Yosef foi o único que não ouviu. Ele escutou o que Paró quis dizer. Ele foi o único que soube escutar Paró e vírgula, depois que talvez isso demorou 1 dia, 1 hora, 1 semana, ele veio interpretar o sonho do Paró. Enquanto todo mundo falou só um segundo, esse sonho direto pulou para responder. Paró falou, peraí, ninguém me entende. Porque quando a gente responde para alguém, logo depois que ele fala com a gente, isso mostra que a gente escutou a voz dele, mas não escutou o íntimo dele. Paró falou para Yosef, Habibi, você foi o cara. Você é a pessoa que não só serve para interpretar sonhos, você vai virar o vice-rei aqui do Egito. Por quê? Porque você sabe escutar a mensagem do momento. Que pessoa melhor do que essa para reinar na maior potência do mundo, que é o meu Egito. E como todas as midot, queridos, todas as midot a gente falou, tem Ben Adam Lamakom. A gente falou até agora, Ben Adam Lamakom, escutar o que Hashem quer de mim nos momentos difíceis, momentos bons, familiares. Mas eu acho que também tem aqui Ben Adam Lechavero, entre a pessoa e o próximo. E qual que é o Ben Adam Lechavero de Lishmo a escutar, queridos? Não de ouvir, de escutar. Eu vi uma coisa que ela é muito verdadeira sobre casamento. Tem que saber hebraico, não dá para traduzir, mas eu vou contar para vocês, vai. Lo meshane ma yamra. Eu vou traduzir, mas o bom é hebraico mesmo. Não interessa o que a mulher fala para o marido. Tagit shei tzadka. Fala que ela está correta. Por quê? Como shekatuv tzedaka tatzil mimavet. Porque se você falar que ela está correta, tzedaka, é um trocadilho aqui, salva a pessoa da morte lo aleno. Pessoal, quando a gente fala da relação de 2 pessoas, e aqui vai um parênteses grande, que devia falar 10 minutos sobre ele, mas não vou falar 10 segundos, quando eu digo relação de pessoas, eu quis dizer ao vivo. Porque eu sei que hoje em dia a palavra ao vivo já não existe mais. Máximo, FaceTime, já é demais. Ao vivo não existe, né? Ao vivo face to face, né? Mas a gente se fala por WhatsApp, a gente é casado por WhatsApp, né? Algum dia que der para ter filho por WhatsApp também já vai ser resolvido, casa via satélite, você não precisa de mais nada do que isso, né? Então a gente é tudo por WhatsApp, por e-mail, por Insta, por Shaharinsta, alguma coisa assim.
Pessoal, para ter uma relação de duas pessoas, tem que sempre ter alguém que fala e alguém que escuta. No caso, muitas vezes, o marido vai escolher a posição dele, como você já... Mas tem que ter alguém que escuta, porque se os dois, ninguém escuta, não tem relação. Aí o que acontece? Tem dois seres morando nos mesmos 100, 200, 300, 400 mil metros quadrados que ninguém se fala. A gente passa a mensagem um para o outro. Outro dia, estava conversando com alguém e não sei porque ele mostrou essa mensagem, falou, olha, Rabino, olha a última vez que eu falei com minha esposa. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, olha porque eu estou feliz. Quinta-feira, era domingo, segunda, quinta-feira, minha esposa falou, olha amor, como você está? Faz tempo que não te vejo. Ele manda uma foto com joia assim para ela, um ícone assim com joia. Tá, isso é conversa. Tem gente que conversa assim 25 vezes por dia. Isso não é relação. Relação é saber olhar para a cara do outro também. Qualquer relação tem que ter alguém que fala e alguém que escuta. Tem que ter um mishmash dos dois, obviamente. Uma vez eu estava na escola e eu vi uma placa espetacular, pessoal. A gente está falando em inglês, lishmoa, ou ouviram do Ipiranga, que a gente falou antes, em inglês como se fala escutar? Listen. Pessoal, eu vi um trocadilho uma vez num pôster na escola, na Beit Yaakov, está escrito listened and silent are the same letters. A palavra listen and silent, silêncio, usa as mesmas letras. Não é gematria aqui. Mas para ter alguém listen, tem que ter o outro em silêncio, lishmoa. Porque se todo mundo quer falar, ninguém sabe escutar o outro, é uma arte saber escutar. Porque todo mundo tem coisas para dizer, poucas pessoas que sabem escutar o outro. Escutar o outro quer dizer, não é só até o fim da frase, me explica o que você quis dizer. Tem interesse pelo outro. E foi isso, a única pessoa do mundo que fez isso na época foi o faraó. Por isso que ele ganhou Yosef, escutando do Faraó e também Itró escutando a mensagem da época. E na verdade, saber escutar é uma arte. Eu vou contar uma coisa para vocês. E eu vou te falar, tem muita gente com muita sabedoria no mundo, eu não acho que eu sou uma delas, mas experiência, um pouquinho de educação eu tenho, eu vou contar para vocês uma coisa do fundo do meu coração de experiência. Tiro e queda. Quando a gente vê filhos saudáveis, eu vejo isso na escola, eu vejo isso com colegas, vejo isso com pessoas que eu dou aula particular, é incrível, é impressionante, é a regra do milhão aqui, do bilhão, não no milhão. Quando a gente vê um filho saudável, saudável é em Torá, saudável é em conversar, saudável é tudo, pessoal, porque a pessoa saudável é saudável em tudo, não dá para ser saudável em uma parte e não na outra. O ser humano é composto de um ser humano só, então, tá? Não estou falando só comer vegano ou comer coisa frita ou não frita, estou falando saudável de verdade, emocionalmente, ele sabe conversar com as pessoas. Você vê que, olha que interessante, uma pessoa é tiro e queda isso, que tem uma relação boa com o pai, normalmente é um menino com o pai, e a menina com a mãe, essa pessoa é uma pessoa saudável em todos os âmbitos na escola. Aí, se ele tem um QI maior ou menor, não estou falando sobre isso, mas é uma pessoa saudável. Quando a gente vê, pessoal, eu quase nunca erro essa regra, quando vê uma pessoa que ele já tem, assim, meio bravo, respondão, alguma coisa assim, muitos outros pontos, anotem isso e procurem, é porque não tem um relacionamento bom do pai com o filho, ou da mãe com a filha, ou por daí por diante. Não é para a gente julgar os outros, eu estou falando comigo mesmo para mim aprender para mim mesmo, não para julgar os outros, olha, não. É tiro e queda. O que faz, pessoal? A gente vê, por exemplo, um filho que é muito fechado, alguma coisa. Óbvio, o cara chega em casa e escuta um grito atrás do outro. Não é tapa, mas é pior do que tapa. Ou tudo que fala é uma bronca, porque você não fez melhor, porque teu amigo, etc e tal, o filho vai se fechando, você de repente está conversando com um muro, que não é das lamentações, porque nem sabe lamentar mais o muro. Então, de verdade, filhos saudáveis, eu tenho essa regra de verdade, eu estava preparando o shiur, eu pensei bastante sobre isso, são pessoas que a gente vê, meninos, alunos saudáveis, cidadãos saudáveis, são aqueles cidadãos que a gente vê que são pessoas que têm uma relação, na maioria dos casos, tem pessoas que sobrepassaram isso, mas é menos necessidade de psicólogo, é menos necessidade de... A pessoa está bem. Por que ele está bem? Porque tem uma relação gostosa em casa. E para o filho se dar bem com o pai, para a filha se dar bem com a mãe, quando eu digo se dar bem, quer dizer ser seguro, não ter muito medo das situações. Pessoal, só tem uma resposta. Para ter relação, tem que ter relação. Parece frase de jogador de futebol, né? Mas é assim mesmo. Para ter uma relação boa com o pai, uma relação boa com a mãe, tem que ter alguma relação. Se meu filho não consegue me contar alguma coisa, sem eu rechaçar ele, sem eu cortar ele no meio,
sem eu falar para ele, uau, é isso mesmo que você quis dizer? Deixa eu ver se eu te entendi. Ah, mas você quer que eu vire o psicólogo? Não, eu quero que nós sejamos bons pais. Se para isso a gente precisa ser um pouco de psicóloga, why not? Porque de fato, pessoal, crianças inseguras vêm de uma casa insegura. Crianças fechadas normalmente vêm de uma casa fechada. E daí por diante, boa autoestima, que daí floresce tudo, é uma criança que tem segurança em casa. Então eu chego a contar uma coisa para o meu pai. Quem é que não fez bagunça? Me conta. Eu sei que eu fiz. Quando eu conto uma bagunça para o meu pai, quando meu filho vem me contar uma bagunça, minha filha vem me contar uma bagunça, pessoal, se direto eu pulo, falo, é óbvio que isso vai ser suspenso. Deixa o cara ser feliz. E se ele for suspenso? Todo mundo aqui foi suspenso e casou. Ser suspenso mostra que na vida tem causa e consequência. Pronto. Não estou incentivando. Eu falo, uau, Habibi, eu não vou te proteger na escola, você fez uma coisa errada, mas eu sei te escutar. Quando uma criança vem contar para a gente, queridos, algum problema, e a gente logo fala, é normal para a tua idade. Quem está falando para ele? Por favor, cala a boca de um jeito mais educado. Agora você fala, me conta, uau, você se sentiu muito chateado? Putz, deve ser horrível passar por essa situação. O que aconteceu? A mesma coisa que você fez para o Paró. Você foi o primeiro que o Passuco fala, Tishma Halom. Você entendeu meu sonho, você não escutou, você entendeu. Se você entendeu, acabou. Eu sou teu filho, você é meu pai, a coisa mais gostosa do mundo é isso. Eu vi uma vez uma frase que a gente demora 1 ano, 2 anos no máximo para aprender a falar. E leva 60, 70, 120 anos para a gente aprender a escutar as pessoas. De verdade, saber escutar alguém, terminar uma frase, pessoal, é uma arte. É verdade, é uma arte. Poxa, liga para alguém, pede uma ajuda, quero te pedir um conselho, fala. No meio da frase ele fala, já sei, eu tenho um despachante ótimo para você. Deixa ele falar. O que um psicólogo faz, pessoal? Só ouve, não precisa nem dar conselho. O que um Rav faz? Se ele for um Rav competente, com Siata de Ishmael, o que ele faz? Escuta. Muita gente fala, mas eu nem te falei nada. Não precisa me falar. Por que, pessoal, não precisa falar nada para a pessoa, é só escutar ele? Vou falar para vocês aqui algo que eu acho que é magnífico. É o seguinte, a gente sabe que todo mundo tem essa marquinha aqui no lábio. Famoso isso, porteiro de Ginópolis conhece, como a gente costuma dizer. Porque a gente tem essa marquinha no lábio, a Mará fala em Masechet Nidá, isso não é lenda do chapeuzinho vermelho. A Mará fala em Masechet Nidá, quando a pessoa vai nascer, o malach, o anjo, bate, dá um tapinha assim, suave, ninguém bate ninguém, só um tapinha assim, fica essa marquinha e a pessoa esquece toda a Torá dele. Não é isso? Assim que está escrito. E assim que é mesmo. Então a pergunta que sempre tem que ser feita é, então por que a gente estuda em primeira instância? Estuda tudo para esquecer. Parece vestibular. Mas no vestibular o cara estuda para passar no vestibular pelo menos, mesmo que ele esquecer depois. Aqui não tem nem propósito. Estuda tudo, na barriga da mãe, o malach bate e esquece tudo. Eu lembro. Lembra? Então traz uma Gemara aqui, eu vou abrir no meio da Gemara, lê para mim, eu quero ver o que a gente lembra. Eu não lembro. Pessoal, olhem a resposta que eu acho que é verdadeira, tem a ver com o estudo de hoje. Porque Hashem está ensinando para a gente, uma vez que eu, a Kadosh Baruch Hu falando, via malach e te ensinei tudo, escutem isso é 1000% verdadeiro. Dentro de todos nós, existe a resposta para todas as questões que nós temos nas nossas dúvidas. Qualquer dúvida que a gente tem na vida, dentro de cada um de nós já está a resposta. Prova? Claro que provo. Então por que a gente vai conversar com um psicólogo, com um mentor, com um Rav? É só para eles ajudarem a gente a esclarecer o que nós temos na nossa cabeça. Porque deep down a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é honesto, a gente sabe o que é shalom bayit, a gente sabe o que é educar bem os filhos. Então olhem que bomba, o malach ensina tudo para a gente e bate para esquecer, o conhecimento vai ter que estudar. Mas a mensagem que fica, Hashem colocou isso no nosso íntimo, é que tudo o que a gente precisa na nossa vida já está dentro de cada um de nós. Não precisa nada, é só alguém ajudar a gente a verbalizar isso, a olhar a situação de uma forma mais clara. Eu quero que você me fale se aquela mulher ela serve para ser minha esposa? Como assim? Eu falo você acha que eu vou escolher a esposa ou o marido para você? Deixa eu só te ajudar a ver a situação, quem vai escolher é você. Como eu vou escolher? Cada um tem as respostas das perguntas inteiras do mundo inteiro, pessoal, que tem a ver com ele dentro dele. Por isso que o malach fala para a gente o seguinte, olha, bateu, esqueceu, para que saber então?
para que o Yehudi tem que saber que todas as respostas, todos os dilemas que ele tem, dúvidas na frente da vida dele, ele já tem dentro dele. É isso mesmo. Quando alguém conta alguma coisa para a gente, pessoal, terminando, e a gente fala para a pessoa sim ou não. A pessoa fala, Abba, posso ir em tal lugar? Não. Eu já estou pensando, pai, estou pensando sobre isso faz 6 meses, porque eu já sei que ele vai me perguntar isso. Mas o que ele escutou quando eu falei o não, pessoal? Qual foi o Vaishma dele? O que ele escutou quando eu falei não? Não quer dizer comigo é não e ponto final, não se negocia. Quer dizer, meu pai não me escuta. Se meu pai não me escuta, ele não é meu pai de verdade. Quer dizer que eu preciso... É assim mesmo, eu já escutei isso milhares de vezes de jovens. Quer dizer que tudo precisa dar para os filhos? Crime dar tudo para os filhos. Mas eu acho que o mais importante a ser dado para os filhos é um pai. É uma mãe. Um pai e uma mãe é escutar, pessoal. É isso mesmo. O Maharal de Praga fala, olha que espetacular. Como fala pedra em hebraico? Even. Pessoal, a relação de um pai e filho tem que ser igual a uma pedra. Não dura, mas sólida. Como ele prova isso, diz o Maharal? Como se fala pai em hebraico? Av. Como se fala filho em hebraico? Ben. Av e Ben formam a palavra Even, pedra. Olha que espetacular. Como que eu tenho isso, queridos? Através de escutar meu filho. Mas eu não quero dar uma moto para ele. Eu não quero dar mais dinheiro para ele. Eu não quero comprar mais roupa para ele. Claro que não. Se eu não ensinar limites para meu filho, quem vai ensinar? Mas eu primeiro preciso falar, uau, é verdade, você queria ganhar uma moto? Queria, sério? Deixa eu pensar. Deixa eu ver se combina com você, é bom para você. Pensa 1, 2, 3 dias e diga não. O que você está falando para o teu filho? Eu considero a sua opinião. Para a tua esposa, para o teu marido, para o teu funcionário. Eu quero aumento. Vai embora se quiser aumento. Se for um funcionário que você gosta dele, fala, olha, deixa eu pensar porque eu vou olhar meu orçamento, se eu puder de fato eu vou te dar um aumento porque você merece. Ou eu escutei pelo menos, quando eu funcionário, quando eu filho, quando eu esposa, eu escuto não direto, o que quer dizer? Ouviram minha voz, mas ninguém me escutou. É uma das, pelo menos, mais frustrantes que existe. Uma das coisas mais deliciosas no mundo é ser compreendido. É um sentimento espetacular. Meus pais me entendem, meu patrão me entende, meu funcionário me entende. Uma das coisas mais deliciosas no mundo. E pessoal, com isso eu termino. Do lado da minha cama, um colega me deu um livro do Rav Steinman, que eu tento ler antes de dormir, cada dia, um episódio desse grande homem que viveu na nossa geração. Justo ontem à noite, já tinha terminado o shiur já faz alguns dias, e eu vi isso e falei, uau, acho que tem tudo a ver com o shiur, Mina Shamayim de verdade. Mina Rav Steinman foi Mina Shamayim também, leve dele. Olha que interessante, pessoal. Rav Steinman costumava dizer as palavras do Chazon Ish. Eu queria falar para vocês elas em hebraico e traduzir para terminar. Ikar ma'alat adam bechayav. O principal louvor, accomplishment de uma pessoa na vida dele, ale adamot, nesse mundo, não incomodar o próximo, dentro de casa também, e não machucar ele. Pessoal, para mim poder entender o outro, viver com o outro, não incomodar o outro, eu preciso lishmoa. Ikar ma'alato shel adam bechayav ale adamot. O principal, Rav Steinman, pessoal, não é um homem que estava indo lá fazer shiur para quem não sabe nada, um gadolador. O principal, em nome do Chazon Ish, o principal malá, louvor de um homem nessa terra, século 21, nós aqui escutando, não incomodar o próximo, Yehudi não faz diferença, qualquer pessoa, é um ser humano. Que a gente possa escutar os outros, entender os outros e fazer jus aos nossos hinos Vaishma, ou Itro, Paró foi escutado por Yosef, e obviamente o hino nacional Shema Israel de escutar, e nada mais, nada menos que brasileiros e brasileiras ouviram do Ipiranga. Boa noite.